Saudações, galera. Walter Tcherno, da Cisco Editora. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco mais completo sobre uma obra que eu estava devendo, inclusive, fazer isso. Amazônia, Histórias de Beira de Rio. Deve estar aparecendo aqui um círculozinho aqui da luz, mas eu vou melhorar esses vídeos aí. Bom, a versão brasileira do Amazônia foi lançada no comecinho de 2024. Por que eu digo a versão brasileira? Porque, na verdade, ele foi lançado aqui e foi quase simultâneo lá na Noruega. Desiludido com os caminhos que a política brasileira demonstrava seguir em 2016, Léo Ribeiro decidiu que era hora de sair do país em busca de novos ares e oportunidades. Mas antes de se resfriar na Noruega, resolveu viver uma aventura pela bacia do Rio Madeira, além de trechos dos rios Amazonas e Negro. Reuniu as histórias que viveu e ouviu nesta linda novela gráfica. Produzida com o apoio do Fundo Norueguês de Ilustração, esta HQ é, ao mesmo tempo, uma declaração de amor ao bioma mais importante do mundo e um retrato de um Brasil que poucos brasileiros conhecem. Como é que essa obra veio parar na minha mão? O Léo Ribeiro, que é o autor, em resposta a um anúncio que o André Diniz, que é um quadrinista que vocês já devem ter ouvido falar, ele repostou de uma postagem que eu fiz no Facebook. O Léo viu, seguidor do André, e me mandou um PDF com um terço desse trabalho, dessa Amazônia feita já. Eu acho que era um terço. Eu fechei na hora. Ele falou a proposta e eu achei aquilo sensacional. O Léo é um artista brasileiro, se eu não me engano é arquiteto, animador, desenhista, ilustrador, quadrinista, enfim. Em 2016 ele estava vendo como é que estava indo a política brasileira e ficou bem desgostoso. E a gente sabe que caminho seguiu depois, né? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Então ele resolveu ir embora para a Noruega, mas antes dele completar esse projeto, ele foi convidado para dar aulas de desenho para a população ribeirinha ali na Bacia Amazônica. E ele não deixou de aproveitar a oportunidade, né? Viajou de barco toda a bacia, ficou 6 meses participando desse projeto. E as histórias que ele viveu ali, ele reuniu nesse quadrinho. Óbvio que ele não conta de forma linear, mas ele vai pensando em período entre a decisão dele de ir embora do Brasil e passar por essa aventura na Bacia Amazônica e finalmente construir sua vida novamente lá na Noruega. No meio de tudo isso, ele está contando histórias de absurda relevância social, política, ecológica, como quase tudo que a gente publica aqui na Cisco, era uma história que precisava ser contada. Bom, como ele recebeu o apoio do Fundo Norueguês de Ilustração, obviamente que a obra também ia ser publicada por lá. E aí, uma das visitas que o Léo fez aqui para o Brasil, ele gentilmente me mandou um exemplar. Então, em comparação, né, é óbvio que é um projeto que eu tenho muito carinho, então eu fiquei comparando as duas alguns dias. Tecnicamente, a gente fez algumas opções aqui que diferem do que tecnicamente fizeram lá. Mas ambas estão sensacionais. Na edição norueguesa eles fizeram de uma capa a outra em duas cores, verde e preto. Aqui a gente escolheu fazer a capa colorida e todo o interior PB. A norueguesa tem alguns detalhes em verde também aqui no interior, no miolo. O quadrinho ele foi pensado, foi produzido, ele foi feito basicamente preto e branco. Então, tendo ou não esses detalhes, escolhas estéticas e principalmente de viabilidade gráfica. Então, aqui no Brasil não era viável fazer, pela tiragem que tem sido feita, fazer com essa segunda cor. Já lá, como foi feita uma tiragem maior de uma vez só, compensou fazer todo ele em duas cores. Então, são esses detalhes técnicos que nos obrigam a fazer algumas escolhas para um lado ou para o outro. Os dois resultados deram super certo. Então, mas a edição brasileira você encontra aqui em São Paulo na Martins Fontes e na Livraria Drummond. Ou você pode pedir em qualquer outra livraria aí da sua preferência, eles vão entrar em contato com a gente e buscar o seu exemplar. Mas você poderia ajudar muito mais a editora comprando diretamente no site. Está aqui o endereço embaixo. Aproveita, já pega algum outro título da editora. Mas sinceramente, não deixem de conhecer Amazônia, Histórias de Beira de Rio. É uma obra necessária hoje em dia. Então é isso. Tchau.